Pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 11. No Evangelho de João, no capítulo 11, eu quero destacar o relato da ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, foi ressuscitado por Jesus, e no Evangelho de João nós encontramos esse relato. E eu quero extrair aqui lições práticas nesse texto da ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 46, nós vamos encontrar esse relato da história do milagre, da ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler o texto todo, até porque eu sei que a maioria aqui conhece a história de Lázaro. Eu vou ler o menor versículo aí. João 11, verso 35. Jesus chorou. João 11, verso 35. Ao estudarmos os milagres de Jesus, a gente não consegue estabelecer um padrão em que a gente possa dizer: os milagres de Jesus acontecem dessa forma, dessa maneira. Muito pelo contrário. Há uma variedade enorme de elementos que estão presentes nesses milagres que Jesus realiza. E o relato do milagre de Lázaro, essa ressurreição que Jesus realiza, esse texto nos traz outros elementos e até um novo padrão de realização do milagre de Jesus, porque fala de uma ressurreição, não que seja a primeira, mas fala de um momento em que, nesse milagre, Jesus se envolve completamente. E se tratava de um amigo de Jesus. Então Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Marta, de Maria, irmãs de Lázaro. Jesus costumava frequentar a casa de Marta, provavelmente casado com Simão o leproso, e era essa casa em que ele participava ali. Aí a gente vê mais um milagre de Jesus. E quando a gente vai fazendo um estudo exegético desse texto, da ressurreição de Lázaro, a gente não vai encontrar apenas mais um grande milagre, mas nós vamos encontrar ensinamentos profundos, eu diria, lições úteis para nos ajudar na nossa caminhada com Jesus, lições muito práticas que nos ajudarão a conquistar a nossa bênção, o nosso milagre, a nos fazer crescer, amadurecer espiritualmente nesse relacionamento com Jesus. E vai nos ensinar sobre uma nova postura como discípulo de Jesus e como devemos operacionalizar na nossa fé. Vamos, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, buscar essas lições práticas para as nossas vidas. Fique atento àquilo que Deus vai falar com você agora. Amém? Eu vejo que no relato do milagre, da ressurreição de Lázaro, eu vejo aqui muitos personagens presentes neste relato. E só o fato da gente levantar esses personagens e elementos que estão presentes aqui, já teremos ensinamentos para as nossas vidas. Eu selecionei aqui, fazendo uma alegoria ao texto de João capítulo 11, eu selecionei aqui uns 12 personagens e elementos que participaram na realização deste milagre. E vamos sim alegorizar esse texto, porque é um recurso de ministração da palavra muito interessante, e até Jesus usou isso. No texto de João capítulo 11, Jesus vai, de certa forma, alegorizar quando ele diz que Lázaro dorme. E o entendimento dos discípulos é que Lázaro estava dormindo mesmo. Mas Jesus estava se referindo à morte de Lázaro. Lázaro morreu. E Jesus precisou dizer isso claramente para os seus discípulos, os 12 que estavam com ele, que Lázaro tinha morrido. Porque na alegoria não foi possível eles entenderem isso. Então, nesse relato, nós temos alguns personagens, elementos. Começa com Lázaro. Então, é o personagem principal aqui, depois de Jesus, é claro, né? Aí temos Maria, que participa nessa história, nesse relato. Temos Marta, a irmã deles, de Maria, de Lázaro, né?
Nós temos a presença dos 12 com Jesus. Nós temos Tomé, que ganha um destaque. Nós temos uma multidão. E nessa multidão tinha judeus, fariseus, aqueles que não acreditavam, que não tinham uma religião. Nós vamos encontrar também um elemento interessante, que é essa distância, a distância de Betânia a Jerusalém. Então eles estavam nesse vilarejo, nesta aldeia em Betânia. Então era uma distância de 15 estádios. Cada estádio seria 65 metros. Então nós estamos falando de 3 quilômetros apenas de distância de Betânia para Jerusalém. O texto fala de 4 dias. Então fala de um tempo, é um elemento importante no milagre. Fala de um mau cheiro, fala de ataduras, fala até de uma pedra que precisa ser considerada. Então há uma pedra no caminho há uma pedra. Então há uma pedra até para ser retirada. Então esses elementos já nos ensinam. E a gente olhando para esses elementos, a primeira coisa que eu vejo aí é que nós temos que identificar a nossa postura como discípulo de Jesus para a conquista do milagre. Então, a postura do discípulo de Jesus para conquistar o milagre é de fundamental importância. Então, a minha postura como discípulo de Jesus para a conquista do meu milagre conta muito. Então, fale para a pessoa que está do seu lado, a minha postura como discípulo de Jesus conta muito para esse milagre. Conta muito para o meu milagre. Então, quem sou eu como discípulo de Jesus? Eu sou um discípulo que crê? Ou eu sou como Tomé? Tomé estava presente aí nessa história. Infelizmente, nós nos lembramos muito mais de coisas ruins que fazemos do que coisas boas. É mais fácil a gente ficar famoso pelo que fez de errado do que pelo que fez de certo. Tomé é um discípulo de Jesus, um 12 de Jesus. Foi um desbravador, um aventureiro nessa equipe de 12. Foi um homem destemido. Então Tomé, ele chega a tomar a decisão, diz o relato de João capítulo 11, Tomé chega a tomar a decisão de prontificar-se e com isso desafia e encoraja os demais discípulos a expor, a arriscar a sua própria vida, morrer com Jesus ali, voltando para aquela região onde os judeus dominavam ali e estava tão perto de Jerusalém, e os judeus quase que mataram Jesus, e agora volta Jesus para lá, e Tomé disse, se é para ir, vamos e estamos juntos. Mas Tomé perdeu a primeira aparição do Cristo ressurreto e não acreditou na ressurreição. Entra para a história como Tomé o incrédulo. E olha que Tomé tinha uma característica, ele era chamado de Dídimo. Essa palavrinha, o Dídimo, quer dizer gêmeo. Então diz os estudiosos que Tomé era chamado de gêmeo porque ele parecia muito com Jesus. Então, era o discípulo mais parecido com Jesus. Mas ele entra para a história pela sua postura como um discípulo sem fé. E quando a gente quer se referir a alguém que está sem fé, a gente diz, Tomé, você só crê se você tocar, se você pegar, como é que é isso? Então, para o nosso milagre acontecer, a gente precisa ter uma postura diferente. Nós precisamos crer. Então fale isso para a pessoa que está do seu lado. Você quer o milagre de Deus na sua vida? Primeira coisa que você tem que fazer é crer no milagre. Você crê no seu milagre? Você crê na bênção que você está esperando receber? Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Você crê no seu sonho? Então tome posse dele. Porque Deus vai fazer esse milagre acontecer na sua vida. Só quem crê vai se expressar aí, ó, se alegrar com isso. Aleluia. Então, quem sou eu como discípulo de Jesus? Eu sou um discípulo obediente ou eu sou um discípulo como Marta, que argumenta para obedecer? No Evangelho de João, capítulo 11, você está com a Bíblia aberta, vai ver aí, versos 39 e 40, o texto vai dizer, então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Qual foi a ordem? Tirai a pedra.
E qual foi a resposta de Marta? Disse-lhe Marta, verso 39. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí Jesus vai dizer, e qual é a novidade? Disse, eu sei. Já tem 4 dias. Eu mandei foi tirar a pedra. Eu não estou perguntando. Eu estou ordenando. Tira a pedra. Ah, mas Senhor... Tem discípulo assim, não tem? Qual é a sua postura como discípulo de Jesus? Porque a sua postura como discípulo é importantíssimo para a conquista do seu milagre, da sua bênção. Quem sabe se o seu milagre não chegou ainda, é porque você ainda não aprendeu a obedecer. Aí fica questionando, aí fica reclamando, quem sabe, aí fica murmurando, aí fica querendo fazer o que para obedecer? Olha, Jesus disse, tira a pedra, acabou. Tira a pedra. Ele não está perguntando, Marta, quantos dias seu irmão morreu? Marta, será que já está cheirando? Marta, não. Jesus mandou ela tirar a pedra. E ela ficou argumentando, dizendo que Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus já sabia disso. Que já tinha mau cheiro. Isso também não era novidade. Ela precisava só obedecer. Para Deus fazer o seu milagre. O milagre chegar na sua vida, você precisa obedecer a Jesus. Quem entendeu, diga amém aí. Quem sou eu como discípulo de Jesus? Eu sou como Marta ou eu sou como Maria? Marta era do tipo de discípulo que estava preocupado com muitas tarefas, com muitas coisas a fazer, com os afazeres domésticos, os afazeres da casa. Não tem nada de errado em se preocupar com isso. E tudo isso precisa sim ser feito. O errado é você estar com Jesus e se preocupar em fazer coisas. Ao invés de desfrutar da preciosíssima presença de Jesus. Você já viu aquele irmão que recebe uma célula na sua casa e está preocupado em arrumar o fogão, as panelas, está preocupado em arrumar não sei lá o quê? Termina a célula e ele não chega. Você já pensou? Eu sei que isso não acontece em nenhuma célula nossa, né? Mas é assim, está preocupado com um monte de coisa, ao invés de se preocupar só com uma coisa, Jesus. É isso que importa, é isso que interessa. O discípulo, como Marta, está se preocupando em fazer coisas. Mas Maria é aquele discípulo que se caracteriza como discípulo que está mais interessado em se relacionar com Jesus, em se aproximar de Jesus, em lançar-se aos seus pés para aprender dele, do que se preocupar em fazer um monte de coisa. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, Jesus vai dizer, Marta, olha o que é que Jesus fala para ela. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Tem o discípulo Marta, que está preocupado com tanta coisa. Aí não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para se relacionar com Jesus, não tem tempo para célula, não tem tempo para vir ao culto adorar o Senhor, mas tem tempo para murmurar, para reclamar da sorte, para reclamar da vida, para pedir oração aos outros. Mas ele mesmo não vem. Eu lembro do irmão, era de uma igreja lá, ele começou a vir na nossa igreja e me conheceu, isso tem tempo. Eu nunca esqueci porque ele usava, ele quando me via, ele fazia uma impostação de voz e dizia, oreis por mim. E toda vez quando eu via, dizia, olha lá veio o irmão, ele vai dizer, oreis por mim. Era tiro e queda. Ele mesmo não vinha, mas ele dizia, oreis por mim. Ele mesmo não vinha na vigília de oração, mas mandava um pedido de oração. Ore lá por mim, porque eu estou muito ocupado, estou trabalhando muito. Você conhece algum discípulo assim? E o texto de Lucas 10, 38 vai dizer, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se agitava de um lado para o outro, estava muito ocupada, não tinha tempo para receber o milagre de Jesus. Mas você veio, você tem tempo para receber o milagre de Jesus. E você está buscando essa bênção. E a probabilidade de você sair daqui com essa bênção é muito grande, viu? É muito maior do que aquele que ficou em casa sem fazer nada. Viu? Ou está lá na televisão, ou com medo da chuva, ou sei lá o que mais. Pois eu quero te dizer que Deus não vai liberar você aqui nesta noite sem a bênção dele sobre a sua vida,
Só quem crê vai aplaudir a Jesus Cristo, o Senhor. Quem sou eu como discípulo de Jesus? Eu sou generoso e tenho prazer em ofertar? Ou eu sou amarrado e mesquinho para dar? Marta e Maria de novo. Maria, sabe o que ela fez? Ela derramou um vaso de alabastro cheio de um bálsamo preciosíssimo, caríssimo. E chega Maria com aquele bálsamo, aquele vaso de alabastro e derrama aos pés de Jesus. Começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Os discípulos de Jesus se escandalizaram com aquela oferta. Que absurdo! Como é que alguém dá uma oferta tão grande assim? Que desperdício! Disse Judas. Que desperdício esse! Podia ter pego essa oferta e dado para os pobres. Podia ter pego essa oferta e comprado aí um monte de cesta básica. Mas deu na igreja, olha só. Você já ouviu isso? Os discípulos ficam escandalizados. Judas fica indignado. E João diz o real motivo da indignação de Judas. O texto de João vai dizer: Judas ficou indignado com aquela oferta porque ele era ladrão. E estava doido para aquele dinheiro, aquela oferta, ter ido para a cesta lá dele. Para o gasofilaço onde ele tomava conta, porque ele ia desviar aquele dinheiro, aquela oferta. Você sabe por que muitos chegam a criticar as ofertas? Pelo mesmo motivo que Judas fez. Porque é ladrão, rouba o Senhor. Aí fica revoltado com aqueles que são fiéis. Quem é fiel incomoda o infiel. Sabia disso? Ao invés de cuidar cada um da sua própria vida e da sua própria oferta. Tem discípulos de Jesus que nunca deu uma oferta que entrasse na memória. Sabe qual foi a postura de Jesus diante daquela oferta? Quebrou o vaso, derramou o bálsamo inteiro. Sabe qual foi a resposta de Jesus em tudo aquilo? Jesus deixou os discípulos se escandalizarem. Jesus deixou Judas falar o que quisesse falar. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz: não incomode essa mulher. Por favor, não atrapalhe a devoção dessa mulher. Não atrapalhe a fé desta mulher. Não atrapalhe o sacrifício dessa mulher. Porque o que ela está fazendo vai entrar em memória. E em todo lugar que for pregado o Evangelho, esse relato desta oferta vai ficar gravado na história como memorial. Você já entregou uma oferta para ficar em memória? Sugiro que faça, enquanto é tempo. Sabemos que Marta cuidou da hospedagem de Jesus, abriu as portas da sua casa, junto com seu esposo. O texto de Lucas 10:38 diz que era a casa de Marta. O texto de Mateus 26, no verso 26, diz que era a casa de Simão, o leproso, que aí os estudiosos dizem era o esposo de Marta. Mas o fato é que eles abriram as portas da sua casa. Serviu, fez coisas para Jesus, mas Jesus está muito mais interessado em que as pessoas se relacionem com Ele do que fazer coisas para Ele. Entendeu? Fale para a pessoa que está do seu lado: olha, Jesus está muito mais interessado em que a gente se relacione com Ele do que a gente faça coisas para Ele. Jesus está muito mais interessado que a gente valorize a presença dEle. Esse é o ensinamento. Você quer o milagre de Jesus? Se relacione com Jesus. Seja íntimo dEle. Eu sugiro, seja amigo de Jesus, porque Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus chama os 12, arrisca a vida dos 12 e volta para aquela aldeia, temendo até os judeus atacarem ele, mas ele volta porque ele foi atrás de um amigo. E foi visitar o amigo. E foi fazer um milagre na vida de um amigo. Jesus está disposto a fazer um milagre na vida dos seus amigos. Mas na multidão que não crê, na multidão que não tem compromisso com ele não está interessado com isso. Ele está interessado naqueles que se relacionam com ele. Quer o milagre de Jesus? Se relacione com Jesus. Veja a sua postura como discípulo de Jesus. E aí você vai ver o milagre dele acontecer na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Deixa eu falar mais um pouco aqui
a minha participação na conquista do meu milagre. Eu falei sobre a minha postura como discípulo de Jesus para conquistar o meu milagre. Agora eu quero falar da minha participação na conquista do meu milagre. Quem sou eu nessa história toda? Quem é você nessa história aí de João capítulo 11? Tem Marta, tem Maria, tem Tomé, tem uma multidão, tem os fariseus, tem mais gente aí. Quem é você neste relato? Com quem você se identifica? Tem uma pedra, não é você não, né? Tem um mau cheiro, também não é você não, né? Tem mais coisa aí, viu? Tem as ataduras, também não é você. Talvez você seja Lázaro aí. Lázaro, eu sou o Lázaro que hoje preciso de um milagre. Quem está precisando de um milagre de Deus hoje aqui? O seu milagre pode não ser uma ressurreição dos mortos, porque você está aqui, então você está vivo, né? O seu milagre pode ser uma cura. O seu milagre pode ser um sonho que você quer conquistar. Eu não sei qual é o seu milagre, mas se você se colocar na posição de Lázaro, eu sei que Jesus vai ao teu encontro e vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Eu sou o Lázaro que hoje precisa desse milagre. Às vezes, somos o Lázaro que precisa sair do mundo dos mortos. Tem muitos que morreram na sua fé, morreram no seu ânimo, morreram na sua esperança. Às vezes somos o Lázaro que morreu como discípulo, abandonou o discipulado, abandonou o seu chamado, abandonou a sua célula. Às vezes, nós somos o Lázaro que cheira mal, que anda com um péssimo testemunho e que precisa restaurar, ressuscitar esse testemunho. Afinal, a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo diz que por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Fale para o irmão que está do seu lado, irmão, eu estou sentindo um cheiro muito agradável aqui. E eu acho que é de você, viu? Então você, esse perfume, essa fragrância de Jesus Cristo, esse perfume é agradável. Mas quando a gente dá um mau testemunho, o cheiro não é nada bom. E precisa de um milagre aí, de uma limpeza total. Às vezes nós somos o Lázaro, que está doente, a morte, ou já morreu, precisa de uma cura. Então, precisamos ouvir a voz daquele que cura. E quando ouvirmos, devemos obedecer. Reunir forças e sair para fora. Mas para conquistarmos esse milagre, nós precisamos enfrentar os obstáculos, os desafios e às vezes os impedimentos ao milagre. E eu vejo como um grande impedimento ao milagre a multidão ali. Essa multidão é terrível. Ela só quer ver mesmo a nossa miséria, viu? A nossa derrota. A multidão quer ver o circo pegar fogo. E eu lembro de um relato de um suicida que subiu numa torre aí e juntou a multidão embaixo, gritava a multidão: pula, pula, pula. Quer ver o espetáculo, quer ver o espetáculo. Os programas jornalísticos de maior audiência são aqueles que mostram a miséria. Os videozinhos de mais sucesso aí no YouTube é o da tragédia. Parece que a gente é dado a isso. Essa multidão está cheia de incrédulos. São aqueles que vão nos desanimar, que vão nos dizer que não tem mais jeito. Essa multidão está cheia de religiosos. É a religião que estabelece os paradigmas, os não pode ou nunca se viu isso acontecer. João 11, verso 37, o texto vai dizer: mas alguns objetaram. E eles diziam: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este nem morresse? A provocação da multidão. É a multidão que rouba a nossa bênção, muitas vezes, rouba a nossa fé. E a gente precisa ficar atento e saber aquilo que nós queremos para a nossa vida. Porque se você for daquele tipo, Maria vai com as outras, já foi, viu? É preciso ter coragem para crer no milagre, é preciso ter coragem para ser amigo de Jesus, para se aproximar dele.
E tem muita gente querendo se aproximar de Jesus, mas quer antes a aprovação da multidão dos amigos, da multidão da família. E eu quero te dizer uma coisa, isso não vai acontecer. Você tem que tomar sua decisão. É você e você. E ponto final. É você que tem que crer. Um obstáculo é o tempo. 4 dias. Nós estamos sujeitos ao tempo. Nós precisamos entender, muitas vezes, que o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. E aí a gente quer um milagre para hoje, para agora. Às vezes a gente acha que Deus já deveria ter feito alguma coisa. E não entendemos que Ele está fazendo. Mas nós não temos tempo para esperar. E aí queremos tudo às pressas. A gente quer dar uma oferta hoje para o milagre acontecer antes de chegar a oferta. Dê a oferta. E agora? Dei o meu dízimo. E cadê? Já pensou? Não tem tempo para esperar. Nós estamos sujeitos ao tempo. Mas Deus não. Para Deus não existe tempo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele vê tudo e vê todas as coisas de um só olhar. Ele está vendo o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Por isso que Ele está te preservando aqui, meu querido. Porque Ele sabe que você é uma grande bênção. Ele sabe do potencial que você tem para desenvolver. E Ele sabe que você vai frutificar muito no reino de Deus. Por isso Ele está guardando você aqui, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Mas você precisa ter paciência. Você precisa esperar. Porque Deus está agindo. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Deus está te ouvindo. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, Deus está te ouvindo. Calma. Só tem 4 dias. Já cheira mal, mas não tem problema. Espere. Deus vai agir. Espere. Deus vai agir. Você queria uma palavra profética para a sua vida? Espere. Deus está agindo. Calma. Não se precipite. Deus vai responder. E você vai se alegrar quando Deus fizer o milagre. Quem crê pode aplaudir a Ele, o Senhor. Aleluia. Aí tem uma pedra no caminho. São os obstáculos que nós mesmos criamos na nossa própria mente. Quem foi que colocou aquela pedra ali? Jesus diz, tira a pedra. Alguém colocou aquela pedra. E pelo jeito não apareceu ninguém para dizer quem foi. Mas colocaram uma pedra ali. Marta ouviu a ordem de Jesus e foi explicar. E Jesus não estava interessado nisso. Eu sei que tiraram a pedra. Eu quero dizer para você que o milagre de Deus na sua vida ainda não chegou, porque tem uma pedra. Você quer revelação profética maior do que essa? O milagre de Deus não aconteceu na sua vida, porque tem uma pedra no caminho. E você precisa tirar essa pedra. É você que tem que tirar. Aí você está esperando Jesus descer do céu e tirar essa pedra. Não, não foi Ele que colocou essa pedra. É você que tem que tirar ela. E não importa quem colocou. O fato é que tem uma pedra no caminho. E você precisa tirar essa pedra. Às vezes o nosso milagre está sendo travado, impedido, por coisas que nós mesmos temos colocado. E a gente precisa agir. Então nós temos que agir. A nossa postura para o milagre acontecer é muito importante. E nós temos que tirar a pedra. Fale para a pessoa que está do seu lado, tira a pedra, meu irmão. Você quer ver o milagre de Deus? Tira a pedra. É você que tem que tirar. Não é o seu líder que vai tirar essa pedra, não. É você. Não é a sua família que vai tirar essa pedra, é você. Não é o seu esposo, sua esposa, é você. É você que vai tirar a pedra. Entendeu isso aí? Mas tem outros impedimentos, as ataduras. O texto vai dizer que quando Jesus realiza um milagre, que Lázaro sai, ele sai todo amarrado. Está amarrado, enfaixado, como uma múmia. E aí Jesus diz, tira as ataduras. Essas ataduras são as limitações espirituais, são as limitações, muitas vezes, da nossa alma. São as maldições que nos aprisionam. E a gente, às vezes, nem sabe da existência delas. São maldições que nós mesmos criamos
quando abrimos a nossa boca e amaldiçoamos. São maldições que vieram pelo pecado que nós mesmos cometemos. Às vezes, pecado dos nossos antepassados e que nos visitam e a gente deu brecha. Aí a maldição acontece. Essas ataduras são as feridas da alma que geram em nós os chamados comportamentos limitadores, as fobias, os medos. A gente precisa tirar as ataduras da nossa alma. A gente precisa se curar. A gente precisa se libertar. Ora, tantas palavras de libertação, você tem que tomar posse delas. E você tem que agir. Você tem que fazer alguma coisa. Essas ataduras, elas vão sair quando você decidir arrancá-las. Então hoje é tempo de você arrancar essas ataduras. Hoje é tempo de você se livrar dessas ataduras. Hoje é hora de você se libertar. Hoje é dia de libertação. É um milagre de Jesus na sua vida. A libertação total. Quem crê nisso, diga amém. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Na terceira carta de João, no verso 2, João diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a nossa prosperidade está diretamente ligada à nossa alma. Por isso que o livro de Provérbios vai nos dizer que a alma generosa prosperará. Provérbios 11, no verso 25. A nossa alma está diretamente ligada à nossa prosperidade. É o que a Bíblia está dizendo aí, ó. Acima de tudo eu faço votos pela tua prosperidade, assim como bem vai a tua alma. Então a nossa prosperidade está ligada à nossa alma. Se você quer ser próspero, você precisa ter uma alma próspera. Se você quer ser pobre, você precisa de uma alma pobre. Tem gente que tem riqueza e vive como pobre. Você conhece alguém assim? Pode dar prosperidade para ele, porque ele vai continuar pobre. Por quê? Porque a alma dele é pobre. Mas quando ele romper com essa amarra, aí ele vai viver em prosperidade. E vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas tem que romper a alma. Eu lembro de um episódio, nós estávamos visitando uma família e saímos com um casal. E aí a gente chegou num restaurante para almoçar. Estava eu e Eunice e mais esse casal, a gente foi almoçar. E aí foi o primeiro restaurante que a gente viu. E eu percebi que o ambiente era muito bom. Isso é pra gente. E a gente entrou para almoçar. E aí, o casal que estava comigo perguntou quanto era. Eles estavam convidados e não iam pagar. E era caro. Mas a gente já estava com fome. Pois esse casal não conseguia almoçar. Porque a alma deles não permitia almoçar no lugar daquele. Não, aqui não. Mas que é isso? Não se preocupe, ele já está com fome essa hora. Não, vamos procurar um outro restaurante. Vamos procurar. Que é isso? Não, eu não consigo comer um negócio desse aqui. Eu não consigo, mas você não vai pagar. Que é isso? Eu não aguento, eu não posso. A alma, é a alma. Já pensou? Quero dizer para você que você pode me convidar para almoçar onde você quiser, porque a minha alma está liberta, viu? Pode me convidar para onde quiser, eu vou. Tem nenhum problema. É a alma presa. Olha, a situação foi tão, vou dizer assim, tão forte, que Eunice já tinha colocado a comida no prato e devolveu. Não tinha como ficar. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? Não como, não tem jeito. É a minha alma. Que é isso? Você pode não ter um centavo no bolso, mas você pode ter uma alma próspera. Aí você está preparado para receber a bênção do Senhor. Tem que se libertar disso. Tem que se libertar disso. É uma questão de libertação. E o diabo não quer que você desfrute o melhor dessa terra. Mas a promessa de Deus para você é o melhor desta terra. Quem crê, tome posse aí. Aplauda Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é próspero. Você é muito próspero. E você vai desfrutar do melhor dessa terra. É isso que Deus tem para você. Agora, para isso, liberte-se. Acaba essas ataduras e solta tudo isso aí.
Terceira carta de João diz que a nossa prosperidade está diretamente ligada à alma. Mas tem uma palavrinha aí no meio. Prosperidade e saúde. Opa! Quer dizer que se a gente tem uma alma presa, a gente adoece e pode até morrer? Exatamente isso. Exatamente isso. Se você ficou ouvindo essa palavra e diz, eu não concordo com esse negócio aí de prosperidade da alma, então concordo pelo menos pela sua saúde, meu irmão. Concordo pelo menos pela saúde. E o texto está dizendo prosperidade e saúde. Então concordo pelo lado da saúde, porque você vai ser liberto e curado. Tem muitas enfermidades que nós mesmos é que criamos. E nós mesmos temos que resolvê-las. Você entendeu isso? E Jesus fez um milagre completo em Lázaro, viu? E libertou ele. Hoje Jesus vai fazer um milagre completo na sua vida. Hoje Jesus vai romper com essas ataduras na sua vida. E você vai sair daqui em prosperidade e em saúde. Saúde perfeita. Só os que creem e tomam posse vão se expressar agora. Aleluia! Vocês vão me desculpando porque eu estou com um probleminha de tempo. Mas eu quero falar mais um pouco aqui hoje. Deixa eu falar de outro impedimento aí, que é uma atadura, que é uma amarra. É a distância. 15 estádios de Jerusalém a Betânia. 3 quilômetros. O nosso milagre pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela, ó, o seu milagre está mais perto, muito mais perto do que você imagina. Quando a gente lê o texto e fala da aldeia de Betânia, e Jesus vai a Betânia e sai de Jerusalém, a gente já imagina uma viagem. Não era uma viagem não. 3 quilômetros, uma carreira. 3 quilômetros a gente faz com quanto tempo correndo? Cadê a atleta Lianai? Cadê ela? 20 minutos? Ela faz em quanto? 15? Tem um que faz em 20 aqui e outro faz em 15. 1 hora, meu Deus. Eu fiz uns 5 quilômetros em 5 minutos hoje. De carro. Eu quero dizer para você, meu querido, que o seu milagre pode estar muito mais perto do que você imagina. Aí você quer desistir. Meu Deus! Quer desistir? Não desista. Não desista do seu milagre. Não desista do seu propósito. Não desista da sua oração que você fez aí, ó. Não desista da sua bênção. Não desista. Está bem perto, está chegando. Creia. Mas eu quero dizer, para eu concluir minha palavra aqui, meu querido, a participação de Jesus na realização do meu milagre. Sem Jesus não tem milagre. A sua postura como discípulo de Jesus na conquista do seu milagre é importante. A sua participação como pessoa na conquista do seu milagre é de fundamental importância. Mas sem Jesus não tem milagre. Você entendeu? Jesus é o mais importante. Tudo foi feito por Ele. E para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Dê um aplauso a Ele, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus é o mais importante. Jesus é o mais importante. Olha, Jesus é o mais importante. E nesses pontos que eu estou ministrando aqui, o mais importante é Jesus sempre. Sempre é Jesus. Sempre é Jesus. Se você assumir o púlpito e não falar nada, mas disser que Jesus é o mais importante, acertou. É Ele, Jesus o Senhor. Se na sua célula você não ensinar nada, mas você disser que Jesus é o mais importante, você acertou. Porque tudo é para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. É Jesus, o Senhor. Aí eu observo a sensibilidade de Jesus. O texto de João, capítulo 11, vai nos dizer, pode ler o texto, que Jesus, ele agitou-se em seu espírito. Jesus agitou-se em seu espírito. Quando ele chegou naquele funeral, que viu os judeus chorando, que viu Marta chorando, que viu Maria chorando, que eram amigas de Jesus. Quando Jesus chegou naquele ambiente de tristeza, de morte,
Jesus, o texto diz que ele agitou-se no seu espírito. E ele pergunta, onde é que enterraram ele? Vamos lá. E ele vai lá. O texto vai dizer que ele agitou-se. E diz mais, e comoveu-se quando viu as pessoas chorarem. Eu estou com um problema. Quando eu vejo alguém chorando, eu quero chorar junto. Isso me lembrou a história da irmã que foi visitar. A irmãzinha, eu tive até com um pastor, o filho dela. E ele levou a mãe, já de idade avançada, lá para o interior de Minas Gerais. Quem é de Minas aí? Levanta a mão aí. Tem mineiro aqui? Não, tem pouco. Só tem 2, 3, 4, 5. Não é muito. 6, 7. Aí a irmãzinha foi visitar os parentes. Muitos anos que não vinha, saiu aqui de Brasília e foi. Aí ela parou na cidadezinha e o filho fez todos os gostos dela. Esse vilarejo, a cidadezinha. Eu já passei aqui, 1900 não sei quando e tal. Aí chegou outra cidade. Entra aí, meu filho. É aqui... o nome da cidade que eu esqueci aí, é aqui, João Monlevado, não sei o quê, e parará. E entrou lá. Quando entrou, tinha um monte de gente na rua. Era um enterro. E na porta da casa. Aí ela, para aí, meu filho. Mas mãe, deixa eu olhar aí, pode ser alguém que eu conheça. Mas mãe, tem 50 anos que a senhora passou aqui. Não, meu filho. Parou, ela desceu no meio do funeral, uma senhora de idade. Aí todo mundo foi abrindo passagem para ela. Ela foi entrando, né? E viu o povo chorando. Ele chegou na frente do caixão, ela, vendo o povo chorar, começou a chorar. E chorou, e o filho, mãe, vamos, você não sabe nem quem é. Aí chega o enfermeiro. Tinha chamado o enfermeiro para aplicar uma injeção na viúva que tinha passado mal. Aí chegaram para ele, ela, é porque, não, calma, e tá a injeção nela. E ela, mas que não sou eu. Aí ela apagou, pronto. Ele teve que dormir na cidade, que a irmãzinha não acordou, né? Então tem pessoas que se comovem assim. Então, Jesus se comoveu. Moveu-se do seu espírito. E o texto vai dizer em João 11:35. E Jesus chorou. Jesus chorou. A minha necessidade, o meu milagre, tem que comover Jesus. Comova Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Quer o seu milagre? Comova o coração de Jesus. E eu quero dizer uma coisa. É fácil comover o coração de Jesus. Jesus entrou na cidade, ia sair num caixão e uma viúva, e uma mãe viúva, chorando. Aí Jesus olhou e para tudo, e foi lá no esquife e disse, um jovem, filho único. E ele disse, não, para aí. Se comoveu e ressuscitou o jovem. Nem conhecia ele, mas se comoveu. Lá no Antigo Testamento, Deus olha para o seu povo e diz, eu ouvi a aflição do meu povo. Ouvi o clamor do meu povo. E desci para ajudar. Deus é assim. Deus se comove. Então, ore a Jesus. Chore para Jesus. E você vai ver ele agir em seu favor. Eu descobri uma coisa, viu? Jesus é Deus, ele é sensível. Jesus é chorão. Deus é chorão. Ele chora. Você já parou para pensar nisso? Jesus é chorão. Eu conheço alguns discípulos que são chorão também. Qualquer coisa já está chorando. Então, se conversar muito com a Beta, ela chora. Cadê ela? Aí ela chora porque eu sou assim mesmo, eu sei, é assim mesmo. Chore. Passa raiva e chora. Então é assim, Jesus é chorão. Ele se comove. Qual é o seu milagre? O que você está querendo receber? Eu me lembro do milagre que Jesus fez quando a gente orou por uma criança. Lembram disso? A gente estava na igreja ministrando e veio uma criança com câncer. E o médico, ela ia para o médico, para o hospital, com dores, dava remédio, não descobriu o que era. Mas uma médica resolveu fazer os exames. Um tumor enorme na barriga dela. E os médicos disseram, preparando a família, olha, um tumor desse tamanho que dá para apalpar. Nós estamos vendo os exames, mas a gente já sabe. 99% desses tumores são malignos. E quando chega nesse tamanho, já enraizou por todo lugar. E o decreto era de morte. Pois aquela criança chegou para a médica e para a mãe dela e disse, eu quero ir para a igreja, porque hoje tem um apóstolo lá pregando, ministrando, eu quero ir lá, para eles orarem por mim. E a mãe disse, minha filha, você está internada, esperando os resultados do exame, para fazer a cirurgia. E ela, não mãe, eu quero.
E aí chama a líder de célula. E a líder, vai estar pregando mesmo, tá lá. Mas ela está internada aí. Chama a médica dela. Aí a médica olhou e disse assim: doutora, me libere, porque eu só vou ali e volto. Só vou receber uma oração. E a médica olhou e disse: olha, vá correndo e volte mais rápido ainda. Que eu nem vou anotar isso aqui. Vai lá e volte rápido. Mas volte, porque a gente está marcando a sua cirurgia, que é urgente. E ela correu. Quando ela chegou na igreja, o pastor apresentou a situação e disse: vamos orar por ela. Mas eu me comovi por aquela menina. Meu Deus, como eu senti uma dor no coração. E eu sei que Jesus se comoveu por aquela criança. Não foi, Eunice? E Eunice orou por ela e ungiu. E ela sentiu o tumor, não foi? Enorme. Quer ver a foto deles? Mostra aqui. Vocês têm a foto? Eu passei no... Pronto, olha o tamanho. Uma criança de 10 anos de idade, com um tumor desse tamanho. Olha o tamanho dele. Fizeram a cirurgia e tiraram. E o médico disse: um milagre. Não estourou, não se enraizou. E ela está curada. Dê um aplauso a Jesus Cristo, o Senhor. Pode aplaudir mesmo. Eu creio num Deus que faz milagres. Fique de pé. Comece a orar pelo seu milagre. Comece a clamar a Deus pelo seu milagre. Comece a pedir a Deus pela sua bênção. Eu não sei o que é que você está precisando, mas Deus sabe. É uma libertação, é uma cura, que os médicos disseram: não tem jeito. Eu conheço um Deus que dá jeito a tudo. Até na morte. Não diz, só não tem jeito para a morte, eu quero dizer que tem jeito para a morte também. Qual é o seu milagre? Comece a orar por ele agora.